Para adicionar um teste, devemos acionar a opção de adicionar atividade ou recurso. Na secção das atividades, devemos de selecionar a atividade teste e fazer adicionar. É-nos de imediato pedida uma designação para o teste. E uma descrição. Esta descrição é opcional, mas pode dar instruções acerca da realização do teste, assim como a matéria que será testada. Depois temos as opções de disponibilidade e duração, que têm a ver com o agendamento do teste. E podemos indicar uma data em que o teste fica disponível para os alunos responderem e uma data a partir do qual os alunos deixarão de poder iniciar. Podemos também indicar um tempo limite para a execução do teste em minutos, em semanas, em dias, enfim, como entendermos. 120 minutos. E indicar qual é o comportamento quando o tempo limite for atingido. Se as tentativas em aberto são submetidas automaticamente, ou seja, mesmo que o aluno não tenha terminado ainda o teste é gravado e submetido. Se é dado um tempo extra ao aluno para se submeter, mas sem alterar as suas respostas, ou as tentativas devem ser submetidas antes do tempo terminar ou não serão consideradas, ou seja, se o aluno não concluir dentro deste tempo indicado e chegar-se à conclusão do tempo limite, se o aluno não submeteu, as suas respostas serão completamente ignoradas. Depois devemos de indicar as questões relativas à avaliação. É aqui que indicamos quantas vezes é que o aluno pode fazer este teste e de que forma é que a sua avaliação é calculada. Podemos indicar o número de tentativas 1, e neste caso a nota é aquela que tiver. Podemos indicar outro número de tentativas e estabelecer de que modo será calculado o resultado deste teste. Para além disso, podemos indicar a estrutura do nosso teste. E a primeira opção é cada nova pergunta inserida. Isto significa que cada pergunta é apresentada de forma individual numa janela do teste. Isto permite que os alunos possam navegar entre perguntas e que a cada momento possam ir gravando as respostas temporárias que tenham dado. Se o professor quiser que todas as perguntas apareçam numa única página, tem que terem atenção que, se forem muitas, o aluno não terá passos intermédios para o caso do tempo acabar ou haver alguma falha na rede. Portanto, pode não ser a melhor opção. De qualquer forma, o professor pode organizar as perguntas em conjuntos de janelas, por exemplo, 4 perguntas por janela e, desta forma, ter mais passos intermédios para a realização do seu teste. Também pode indicar o método de navegação, ou seja, o aluno pode, de uma forma livre, escolher quais são as perguntas que quer responder, ou de uma forma sequencial, significa que o aluno só passa para a seguinte pergunta quando tiver respondido à atual. Relativamente ao comportamento das perguntas, o professor pode querer baralhar dentro das perguntas, ou seja, a opção A de um aluno pode ser a opção B, se esta opção estiver aqui baralhada. Imaginemos uma pergunta de escolha múltipla, em que o aluno tem que indicar qual é a resposta das opções fornecidas. Se estiver baralhar dentro das perguntas, as opções serão baralhadas de teste para para os alunos. O professor terá sempre a validação correta, ou seja, o resultado que o Moodle depois grava é a resposta que o aluno deu e a indicação se está certa se não. Relativamente ao modo de comportamento das perguntas, o feedback, esta opção tem a ver com aquilo que é mostrado ao aluno em resposta à sua interação com o teste. Este feedback significa que, em diferido, significa que o aluno só tem a indicação do que é que acertou ou do que é que falhou após terminar o teste. Portanto, temos aqui vários tipos de feedback que pode ser dado ao aluno após a resposta a uma pergunta. No fim, a informação exibida na revisão do teste. Durante a tentativa, o professor pode querer
ter algum tipo de feedback. Estas opções estão inibidas porque eu disse que queria no modo de comportamento das perguntas o feedback diferido. Se eu quisesse o feedback imediato, eu já podia inclusivamente dizer que o aluno via logo se estava certo, se estava errado a sua resposta. Imediatamente a seguir à sua tentativa, que informação é dada ao aluno relativamente a estes parâmetros, ou mais tarde, com o teste ainda aberto, mas ele já submeteu e já respondeu e já fechou, ou então depois do prazo do teste ter passado, que opções de revisão são dadas aos alunos. Cada opção selecionada permitirá mais ou menos informação aos alunos, de acordo com as preferências do professor. Relativamente à aparência, o professor pode querer, junto da janela do teste, ver a fotografia do utilizador. Isto normalmente é utilizado quando o modelo é utilizado para aplicar testes através da plataforma, mas numa sala em que o professor quer reconhecer o utilizador com a cara que é apresentada. Relativamente ao número de casas decimais do teste, se tem casas decimais, se não tem, e mostrar os blocos durante a realização do teste. Os blocos permitem aos alunos terem mais informação quando estão a realizar o teste. Temos ainda outras restrições, por exemplo, podemos definir uma password ou uma senha para o acesso ao teste. Mais uma vez, esta opção é importante quando o teste é realizado dentro de uma sala, mas através do Moodle, que se o professor definir aqui um valor para a senha e só divulgar antes do início do teste dentro da sala, tenho a certeza que os alunos não passaram essa informação para outros e que possam responder no seu lugar, conhecendo os seus dados de acesso. Depois temos as opções de feedback global, que são os parabéns de acordo com a classificação que o aluno obteve no teste. O professor pode querer dar algum tipo de informação, por exemplo, se teve 100% pode dizer parabéns, resultado excelente, se tiver 50% diz isto foi um bocadinho à justa, por favor esforce mais e por aí fora. Opções globais, as opções gerais do módulo são as opções comuns, se o teste fica oculto ou se fica logo visível, se existe um número de identificação e se há grupos para a realização de testes. As condições de acesso são as restrições que o professor pode colocar nas atividades. Para a conclusão da atividade, se queremos ou não a verificação da conclusão e os alunos podem ou não fazer esta validação. Mas isto não tem a ver exatamente com a realização do teste, são outras funcionalidades que o Moodle tem. Podemos gravar alterações e mostrar, e obtemos logo aqui esta informação que ainda não foi adicionada a nenhuma pergunta. Portanto, temos a capa do teste definida, mas necessitamos de adicionar perguntas. Então, para isso, podemos então adicionar as nossas perguntas na nossa base de dados. Portanto, quando temos uma base de dados de perguntas, podemos criar novas perguntas. E aqui temos vários tipos de perguntas que podem ser utilizadas. Por exemplo, uma pergunta de escolha múltipla. O nome da pergunta é algo que o aluno não vai ver, é apenas uma codificação que o professor define para si próprio, para no banco de perguntas globais da sua disciplina poder identificar aquela questão. Neste caso, eu escolhi uma pergunta de escolha múltipla e, portanto, eu tenho aqui a opção de dar algum tipo de definir esse tipo de pergunta. Temos aqui a nota pré-definida e esta nota é basicamente um peso que esta pergunta terá no meio das outras perguntas. O feedback geral é aquele que pode ser visto pelo aluno consoante as definições do teste, não é obrigatório, nem números de ID. E agora temos aqui uma coisa importante para uma pergunta de escolha múltipla. Se a resposta é única ou se tem múltiplas respostas verdadeiras. Se queremos novamente baralhar as opções de resposta ou não, e se as opções são identificadas por ABC, sem numeração, com numeração, como o professor entender. E então temos aqui as opções de resposta.
A avaliação permite-nos também indicar qual é que é a resposta que tem o total da classificação, qual é que é a correta. Neste momento, a minha opção A vai ser a opção correta, que é a que vale 100%. Posso dar outras opções para a escolha múltipla. E, no caso de avaliação, posso inclusivamente indicar opções a descontar. Ou nenhum significa que está simplesmente falso e se for escolhido o aluno não obtém classificação nesta resposta. Podemos também fazer pré-visualização da questão que foi definida e podemos, por exemplo, preencher com as corretas. Ele vai nos indicar qual é que está, até para validar se a pergunta está bem definida e permite ainda definir mais alguns campos para a questão, mas não são obrigatórios. Voltando à nossa frequência, temos então que adicionar as nossas questões. Então, vamos pegar na nossa pergunta e vamos. Podemos ver que a pergunta ficou definida em matéria A, introdução, que quem é que a criou e podemos ainda duplicá-la, pré-visualizá-la ou eliminá-la. Voltando ao nosso teste propriamente dito, vamos então adicionar as nossas perguntas. Aqui podemos fazer assim. Podemos dizer que o nosso teste vale, por exemplo, 20 valores. E podemos adicionar uma nova pergunta diretamente aqui, ou da base de dados de perguntas, ou ainda uma pergunta aleatória que ele também vai buscar à base de dados de perguntas, mas de forma aleatória do conjunto de perguntas já definidas. Neste caso, como já temos a nossa pergunta definida na base de dados, vamos buscá-la. Ele pede-me para eu adicionar, seleciono-a e vemos então que o nosso teste de frequência tem já uma nova pergunta. Outra forma de adicionarmos perguntas é diretamente aqui no teste, se estamos na frequência, editar teste, adicionar uma nova pergunta e, por exemplo, podemos ter uma pergunta de verdadeiro ou falso. Existem vários tipos de perguntas e o professor deverá explorar cada um destes tipos de acordo com as suas preferências. Mais uma vez, o nome da pergunta não é visto pelo aluno. No texto da pergunta é que o professor deve de indicar as suas instruções. É possível, nas perguntas, adicionar imagens para que o aluno responda relativamente às imagens que o teste possa ter. Pronto, temos aqui uma imagem que não. A resposta que é correta, neste caso, é falso, porque a seta não é verde, é vermelha, e, portanto, está certo. Esta é a opção que a pessoa deve escolher. E vemos aqui, então, que temos um teste que vale 20 valores, que tem uma pergunta
escolha múltipla e uma pergunta de verdadeiro ou falso. Note que os ícones de identificação da pergunta alteram-se. Como cada uma das perguntas valia um valor, ou seja, tinha o peso de um valor, significa que a resposta verdadeira a cada uma delas é ajustada ao valor da nota máxima e, portanto, neste caso, cada uma delas vai passar a valer 10 valores, que o peso está aqui indicado como 1. Temos então um teste definido de uma forma muito simples e podemos então tentar responder ao teste. E temos então aqui a percepção das opções que fizemos, daquilo que vai ser mostrado ao aluno. Atenção, como o teste tem cronómetro, ele é apresentado também para que a pessoa saiba qual é que é o tempo restante até concluir o seu teste. Portanto, a gente pode submeter. Neste caso, como houve logo aqui o feedback, é que a opção está errada. Temos então aqui o resultado do teste. Quando os alunos respondem aos testes, é também aqui nesta secção que aparecem as respostas que o professor depois pode consultar. Mas isso será explorado noutras